Boa tarde a todos, meu nome é Nadine Tonelli Cavalari, sou orientada pela doutora Bianca Ortiz e vou apresentar o projeto que tem como título Implementação de medidas de biossegurança nos laboratórios do CCS durante a pandemia do Covid-19. O Covid-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, tendo o primeiro caso aparecido em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Ele pode apresentar um quadro clínico que vai variar de infecções assintomáticas a quadros respiratórios mais graves e infecções sistêmicas, podendo evoluir para óbito. Nessa tabela estão apresentados alguns dos sintomas que pessoas positivas para a Covid-19 apresentaram no Centro de Triagem de Diagnóstico da UFRJ. Entre os mais comuns temos tosse, fadiga e febre. Entre os menos comuns temos, por exemplo, dor de garganta, dor no peito e diarreia. O principal modo de transmissão do SARS-CoV-2 é por via respiratória, através da inalação de gotículas produzidas quando uma pessoa infectada fala, tosse ou respira. A permanência do vírus em micropartículas pequenas presente no ar pode representar um risco de transmissão aérea, ou aerossol, a distâncias maiores que 2 metros, por exemplo. A viabilidade de cerca de 3 horas dessas partículas virais em aerossóis impõe risco de transmissão aérea do SARS-CoV-2 em ambientes fechados ou com ventilação inadequada. Outra forma de transmissão é através da superfície ou objetos contaminados, quando o indivíduo leva a mão contaminada às mucosas. Também é um meio de se contribuir para a transmissão do SARS-CoV-2. Em algumas superfícies, o vírus pode permanecer infeccioso por longos períodos de tempo, como, por exemplo, em superfícies plásticas e aço inoxidável, que pode permanecer até 72 horas, em papelão, que é até 24 horas, ou em cobre, em até 4 horas. A UFRJ ela determinou, pela resolução número 7 do CONSUNE, que somente atividades essenciais deveriam retornar. No entanto, o CCS é o maior centro acadêmico da UFRJ, possuindo o maior número de atividades essenciais dentro dos 26 unidades envolvidas. Desta forma, foi preciso fazer uma avaliação criteriosa de suas instalações. Em decorrência da execução das atividades de permanência nos laboratórios do CCS durante a pandemia do Covid-19, esse trabalho tem como objetivo estabelecer ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos de transmissão do SARS-CoV-2, tendo como objetivo específico implementar uma avaliação dinâmica dos laboratórios do centro com a finalidade de instruí-los quanto às medidas de biossegurança que devem ser implementadas para minimizar os riscos durante a pandemia, criando protocolos para minimizar os riscos de transmissão do SARS-CoV-2. Foi desenvolvido o formulário de avaliação de riscos dos laboratórios do CCS nas atividades desenvolvidas durante a pandemia do Covid-19. Nestes formulários eram abordadas questões como localização do laboratório, frequência de atividade, medidas de biossegurança adotadas em decorrência da pandemia, entre outras. Dessa forma, o formulário teria como objetivo avaliar o nível de biossegurança dos laboratórios em decorrência da pandemia do Covid-19. Com este formulário, foi possível identificar a quantidade de laboratórios no CCS e o número de pessoas que trabalhavam neles, além de avaliar quais laboratórios trabalhavam com SARS-CoV-2 e quais laboratórios não trabalhavam. A partir do envio dos relatórios, foram desenvolvidas o estabelecimento de um plano de retorno de atividades para minimizar os riscos de transmissão do vírus. Os laboratórios que preencheram o formulário receberam um relatório com as atividades desenvolvidas e a avaliação dos riscos para aqueles ambientes específicos. No período de junho a dezembro de 2022, 222 laboratórios haviam preenchido o formulário, sendo que o CCS possui 414 laboratórios. Entre os institutos que mais preencheram o formulário está a Decania e a Faculdade de Medicina, com 100% de adesão ao formulário. Entre os que menos preencheram, com menos de 50%, encontram-se o IBQM e o INJC, Faculdade de Nutrição, Instituto de Nutrição. Desta maneira, isso implica em uma dificuldade na implementação de medidas de biossegurança eficazes e específicas perante a situação atual. Até dezembro de 2020, o total de pessoas envolvidas nos laboratórios cadastrados que responderam o formulário era de 1.047, divididas nos seguintes setores: em atividades plenas, 68%, em home office, 9%, em atividades esporádicas, 22%. Com base nisso, estratégias de biossegurança foram implementadas para garantir a minimização dos riscos. Desse total de laboratórios que responderam, 5% indicaram que trabalhavam com o vírus do SARS-CoV-2 ou suas partes infecciosas.
Logo, eles apresentaram um risco maior à transmissão e propagação do vírus, dentro das dependências do CCS. Por conta disso, essas atividades necessitam de um controle mais específico para a salubridade da situação do CCS. Com base nesses levantamentos, foram identificadas medidas imediatas baseadas na frequência das atividades, como, por exemplo, dimensionamento da frequência de limpeza dos laboratórios, seguido uma técnica liberada pela Anvisa, nas notas 47, 48 e 49, restrição da atuação de equipe de limpeza no CCS, distribuição de álcool em gel em laboratórios que permaneceram em atividades plenas. O relatório identificou também, nos 212 laboratórios que não trabalhavam com Covid, as principais não conformidades, como, por exemplo, 55% não possuíam janelas fechadas, 25% apresentavam inexistência de exaustor, ou seja, não há também janelas, 13% não são empregados descontaminantes para o SARS-CoV-2, entre outras não conformidades. Já os laboratórios que trabalhavam com SARS-CoV-2 apresentaram as seguintes não conformidades: 34% apresentaram ausência do fluxo de ar negativo, 14% janelas fechadas, outros 14% ausência de normas para eliminação de resíduos, entre outras não conformidades. Com base nisso, esse trabalho, em conjunto com a coordenação de biossegurança do CCS, elaborou o Plano de Segurança do Centro de Ciência da Saúde, que posteriormente deu origem, ou serviu como base também para o Guia de Segurança de toda a UFRJ. Esse plano incluía, entre outras atividades, como a limpeza terminal de áreas de laboratórios que devem ser realizadas pela equipe de higienização do CCS, a limpeza terminal e concorrente de laboratórios, os laboratórios que devem adotar limpeza individual, os resíduos, a questão dos resíduos infectantes ou extraordinário, uso de máscara, que é obrigatório no ambiente do laboratório, e em laboratórios em áreas confinadas. Também, mediante a escassez temporária de alguns EPIs, como máscara, por exemplo, foram doados equipamentos de proteção individual para os laboratórios que estavam realizando pesquisas relacionadas ao Covid-19, para possibilitar a continuidade dessas pesquisas. Alguns dos EPIs doados foram capote impermeável, máscara N95, máscara cirúrgica, touca e propé. E também, para garantir o uso correto desses EPIs, foram elaboradas 2 cartilhas, uma contendo a sequência correta de paramentação e desparamentação dos EPIs, e a segunda contendo a correta higienização dos EPIs reutilizáveis. Os laboratórios que receberam as doações também receberam essas cartilhas. Aqui a gente pode conferir as 2 cartilhas desenvolvidas, tanto na questão dos EPIs, quanto na questão da higienização dos EPIs, quanto na questão da paramentação e desparamentação dos EPIs. Aqui as imagens apresentando a doação dos EPIs e à direita a doação de álcool em gel também. Foi realizado também um treinamento da equipe de limpeza do CCS. E, para concluir, este projeto, através do emprego do formulário eletrônico, possibilitou avaliar o número de pessoas e laboratórios funcionando no CCS, e assim dimensionar a limpeza no prédio e controlar a distribuição de EPIs e de álcool em gel. A partir do resultado do formulário, foi possível encaminhar relatórios contendo uma descrição das não conformidades identificadas e solicitando a adequação das mesmas para minimizar os riscos de transmissão do Covid-19. A análise da recorrência de não conformidades possibilitou também criar um plano de biossegurança para o CCS, que serviu como norte para a criação de um documento para toda a UFRJ, que foi o Guia de Biossegurança da UFRJ, desenvolvido pela professora Bianca Ortiz, juntamente com a coordenação de biossegurança. Gostaria de agradecer a todos pela presença e a professora Bianca Ortiz. Muito obrigada.